Bom dia mais uma vez, pessoal. Sejamos todos bem-vindos nessa manhã linda de domingo. Eu tô muito orgulhoso em ver a turminha jovem ali participando. Que maravilha, né? Aí sim é o futuro da Casa Espírita. Se a gente vê o jovem inserido no trabalho e participando, a gente vê que a casa tá numa boa direção, né? Bom, gente, eu não lembro se eu já fiz essa palestra aqui outras vezes, talvez vocês possam lembrar mais até do que eu, mas é sempre bom a gente trazer assim uma palestra de Jesus e tentar extrair o espírito da letra e procurar entender para os nossos dias atuais e principalmente à luz da doutrina espírita, né, que nos ajuda a compreender mais ainda. Não só a doutrina, mas também um conjunto de conhecimentos que a gente vai com o tempo, através da ciência, né, que está aí para nos ajudar e nos auxiliar também, sempre está nos ajudando, e muito, né? Diga-se de passagem que o Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência, né? E aí a gente vai também tirando uma grande vantagem de tudo isso. Mas hoje vamos falar da parábola das 10 virgens. Alguém já ouviu falar dessa parábola? Alguém já lembra mais ou menos? Sim, né? É bem interessante essa parábola. E eu disse que tinha a ver também um pouco com a música que nós cantamos aqui, né, de uma terra melhor que a gente está sempre tentando avistar, e principalmente em nossos corações. Essa terra, ela está sendo construída em nossos corações. Então, tem tudo a ver com isso, né? Mas vamos à parábola em si para que a gente possa daí, então, começar a estudar, a debater, né? Que estamos aqui juntos para que a gente possa juntos buscar esse entendimento. Vamos ler então. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram o azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com as suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí, pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, sai ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias e fecharam-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Bom, essa é a parábola, né, gente? Pareceu um pouco estranho para vocês? Bem estranho ver as cabecinhas assim. Realmente, quando a gente lê pela primeira vez, fica um pouco estranho. Mas, de fato, a parábola é muito elucidativa. Dá a impressão de que aqui está estimulando um pouco do egoísmo, né? Assim, não, eu não vou repartir. A gente fala tanto de caridade, vamos comprar os brinquedinhos mais caros para as criancinhas, vamos pegar chuva para distribuir, e de repente as virgens dizem: não vou repartir meu azeite com ninguém, não. Né? Fica assim um pouco meio que duvidoso essa parábola, né? Mas faz sentido. A gente vai entender que não é bem aí, não é bem por aí essa questão do egoísmo. A gente é que não está. Nos falta subsídios e conhecimento a respeito de outros assuntos para que a gente possa elucidar a parábola. E isso aqui é o bonito
das parábolas de Jesus, né? Ele não dá tudo mastigadinho. Quem ouviu na época, provavelmente a maioria compreendeu. Alguns até estranharam, mas a grande maioria compreendeu. E é esse conhecimento que eles tinham naquela época, que nos falta hoje, que a gente vai tentar elucidar para que a gente possa compreender a parábola. Bom, mas para isso a gente precisa falar de uma coisa bem importante, certo? Vamos falar de um tema que a gente sempre está falando aqui, que é a aliança, né? A aliança é uma coisa muito falada na Bíblia, na linguagem antiga, não só na Bíblia, mas de uma maneira geral, em toda a linguagem antiga, né? E a aliança reverte. A gente lembra de quê quando a gente fala em aliança? Lembra de casamento, né? Aliança de casamento, né? Mas é por aí. A aliança é um pacto, né? É um acordo, um pacto, um contrato, certo? Que as pessoas faziam entre povos da antiguidade, né? Ainda hoje existem as alianças, né? Vamos fazer uma aliança política, vamos fazer uma aliança de casamento, vamos fazer uma aliança social, seja como for. Mas a aliança era uma coisa muito importante. E tem muito a ver com a parábola das 10 virgens. Por incrível que pareça, se a gente compreender essa questão da aliança na antiguidade, a gente vai compreender a parábola das 10 virgens, certo? E a aliança, antigamente, né, só podia ser feita por pessoas livres, certo? Claro, obviamente, existiam pessoas que não eram livres na época, na antiguidade, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu acho que a gente raramente vai ver essa situação. Mas na antiguidade era muito comum os povos conquistarem determinadas regiões e escravizar todas aquelas pessoas. É um fato, existia, né? As pessoas que eram escravas, elas não podiam fazer alianças, elas não tinham a autoridade, a autonomia de fazer nenhuma aliança, porque elas não tinham liberdade. Interessante que, como eu disse, toda a linguagem bíblica, ela usa dessa conotação da aliança, seja ela pacto político, social ou casamento, certo? E, não sei se vocês se recordam, mas quando Moisés foi libertar o povo da escravidão do Egito, ele foi libertar, e só depois que o povo se tornou livre, foi que no Monte Sinai Deus faz uma aliança com o povo. Dá os 10 mandamentos e faz aquela aliança, né? Não a primeira na história da Bíblia, mas uma das alianças com o povo, né? E faz depois que eles se tornam livres do jugo egípcio. Porque, de certa forma, tem ali um ensinamento, uma didática, né? Que diz, olha, você é escravo, seja do pecado, seja do Egito, seja como for, ou vamos usar assim o simbolismo, né? Você não tem como fazer essa aliança, certo? E essa questão da escravidão e da liberdade também vai ser muito usada e enfatizada no Evangelho, né? Paulo mesmo diz que a gente é escravo do pecado, das nossas deficiências, do orgulho, do egoísmo. Quando a gente está atrelado a esse sentimento, a essa situação, a essa condição de inferioridade, que todos nós, a grande maioria de nós estamos ainda, nós podemos ser caracterizados simbolicamente como escravos dessa situação. E ao nos libertarmos dessa situação, nós deixamos de ser escravo, certo? Então, quando a gente vai olhar essa situação de escravidão e liberdade na Bíblia, a gente vai sempre levar do lado simbólico, que ali está se referindo, você está escravo de algo, de alguma coisa. E quem estava escravo não podia fazer a aliança, certo? Então, a gente já começa a entender mais ou menos essa situação da aliança de Deus com o povo hebreu, na época, depois da libertação da escravidão no Egito, que simbolizava, de certa forma, a escravidão que nós temos ainda com as nossas deficiências, certo? Bom, dando continuidade, a aliança política ou social, como vocês estão vendo aqui, né? Política ou social, era sempre feita do menor para o maior. Ou seja, aquele povo mais forte, né? Aquele povo mais vulnerável, digamos assim, o povo menor pela sua vulnerabilidade, procurava aquelas tribos mais fortes e fazia uma aliança.
de proteção. Olha, nós vamos aqui fornecer a lã das nossas ovelhas para que você, em contrapartida, possa nos oferecer uma proteção contra uma tribo ainda mais forte do que nós e que pode nos invadir a qualquer momento e escravizar as nossas mulheres e crianças, matar os homens, né? E a gente é dizimado, isso era muito comum, né? Então eles procuravam uma tribo maior, mais forte e propunham uma aliança. Em contrapartida, eles tinham contrato, pagavam um dote. Qual é o dote? Nós podemos fornecer a lã das ovelhas, somos criadores de ovelha, ou nós podemos fornecer madeira, somos excelentes lenhadores, né? E então eles faziam essa aliança, era muito comum, do menor para o maior. Por quê? Porque se tratava de uma aliança política ou social, né? Tudo certo aí, gente? Bem claro? Mas tinha também a aliança, e essa é que nos interessa, para que a gente possa entender a parábola das 10 virgens. A aliança de casamento, que era sempre do maior para o menor. Aqui nós vamos entender simbolicamente, né? Naquela época, sempre era o pai do homem que procurava o pai da mulher para propor a união dos seus filhos. A gente vê com Abraão, né? Procura essa esposa para Isaac. Isaac vai procurar a esposa para Jacó, e assim sucessivamente. E nós estamos vendo a linguagem bíblica. Não podemos fazer o anacronismo e trazer para o dia de hoje. A mulher é menor que o homem. Não, não é. Mas nós estamos vendo a linguagem do passado, certo? Então, eu estou me protegendo muito, gente, porque tá bom aí? Mas é bom sempre estar precavido, né? Assim, um mau entendimento. Depois, na saída, vocês resolvem me pegar ali fora. Então, aqui a aliança é a aliança de casamento que mais interessa para a gente agora, né? A aliança no sentido bíblico, toda aliança que a gente vai falar no sentido bíblico vai estar sempre se referindo ao pacto matrimonial. É uma aliança de casamento, certo? Entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, a união, a união, pacto, a aliança é a união matrimonial, explicitamente entendida como um matrimônio, entre Deus e a humanidade. Deus sendo o marido, por ser o maior, e a humanidade sendo a esposa, por ser a menor. Bem claro aí? Não vão querer me pegar lá na saída, não, né? Então tá bom. Bom, dando continuidade aqui, ficou entendido que principalmente em toda a Bíblia, em todo o contexto, né, Antigo e Novo, sempre quando se fala de aliança é a questão matrimonial. E no Antigo Testamento, sempre que se fala de aliança, é a união entre Deus e a humanidade, marido e esposa. A gente vai ver lá no profeta Oséias que Deus diz: de hoje em diante você me chamará por vosso marido, e eu te chamarei de minha esposa, referindo-se à humanidade, referindo-se a Israel, e nós sabemos, Emmanuel, no livro Consolador, diz que entenda-se por Israel toda a humanidade. Não é Israel lá no Oriente, não. É toda a humanidade, ok? Então vamos lá. Então, essas são algumas alianças que a gente vê na Bíblia, né? Digamos assim, na Bíblia e não só, mas a primeira é a aliança entre Deus e o homem, né? A aliança adâmica. Depois vem a aliança noética, né? Quando Deus faz a aliança com Noé. Na Bíblia é bem claro essa aliança, né? E o símbolo lá do arco-íris é como se fosse assim o símbolo da vida, da renovação. A aliança entre Abraão e Deus, a aliança de fé, né? Muita fé. Abraão deixa toda a terra, deixa tudo que tinha, e vai para uma terra que Deus encaminha ele sem saber de nada. Quer dizer, toda aquela parábola, digamos assim, que a gente encontra, o simbolismo todo nos livros bíblicos, tem sempre um ensinamento. No caso, a aliança de Abraão é aquela aliança de fé. A aliança de Moisés com Deus, a aliança da liberdade, da libertação. A aliança de Davi, do rei Davi, a aliança do reino, né, onde o reino vai ser estabelecido, e a união de todo Israel. A aliança messiânica, né, a aliança de Jesus, a vinda do Messias, tão anunciada em todo o Antigo Testamento, e a aliança de que Jesus nos promete, o Consolador prometido, que é o Espiritismo.
lá em João 14, quando Jesus diz, olha, mandarei um outro Consolador para vós, não os deixarei só. Ele vai ensinar muitas coisas e vai relembrar aquilo que eu já ensinei também. Sabemos hoje que é o Consolador, que é o Espiritismo, a doutrina espírita. Todas essas podemos caracterizar como as alianças, né, que a gente encontra na Bíblia. Mas dando um prosseguimento, para que a gente possa realmente compreender a parábola das 10 virgens, a gente vai falar agora algumas coisas do casamento da época de Jesus. O casamento na época de Jesus tinha duas fases, certo, gente? Ele tinha a primeira fase que era o envolvimento, né? O envolvimento, eles se conheciam, ou os pais já se conheciam, não necessariamente os noivos, mas os pais, e faziam aquele acordo, né? Aquele acordo. Fazia parte da primeira fase do casamento, né? Então nessa primeira fase, tinha o pagamento de um dote, que chamava-se Canaã, pagamento de um dote. Uma noiva foi adquirida, era preciso pagar um dote. E a gente pensa assim, que coisa horrível, ela está sendo comprada. Não, ela não está sendo comprada. Ele pagava o dote porque existia o divórcio, era muito natural o divórcio. Não deu certo, ela cozinha muito mal, meu marido viaja muito, qualquer um dos dois podia solicitar o divórcio, não era só o esposo, não. E se solicitasse o divórcio, ela precisava se sustentar, porque ela era retirada da casa dos pais, levada para a casa dos pais do noivo. Ela ficava tanto quanto vulnerável. Ela, espera aí, eu estou saindo da proteção do meu clã, às vezes não saía do clã, mas saía da tribo, e da proteção dos pais, eu vou ficar assim, se acontecer alguma coisa, e se nós não dermos certo, né, no casamento, como é que eu fico? Mas eu estou pagando um dote, é o suficiente para você se sustentar de uma forma muito boa, caso o nosso casamento não dê certo. Bem prático, né? Não é nada de que ela está sendo comprada. Ela podia também não aceitar casar com ele. E o contrato de casamento era uma das partes dessa primeira parte do envolvimento. Tinha um contrato, né? Tem aqui as palavras em hebraico, se alguém quiser ler, fica à vontade, né? Comprometido. Eles estavam comprometidos, estavam casados. Eles já estavam casados, certo? Faziam um contrato, né? E dizem que quem ficava com o contrato era a sogra, a mãe da noiva. Não sei por quê. Por isso que dava certo. Não, mas exatamente, era a tradição. A tradição, eles tinham muita experiência de vida, né? Se por acaso, porque no contrato tinha cláusulas para o noivo e cláusulas para a noiva. Não vamos pensar que a noiva era aquela coisa sofrida, submissa. Não, ela podia colocar cláusulas também. Eu não aceito que ele fique tanto tempo viajando e me deixe só aqui e tal. Pronto, ela botava lá e colocava no contrato e ele não podia. Não podia. Se ele fizesse, ela podia solicitar o divórcio. E ela tinha como se sustentar, porque o dote já foi para isso. Certo? Então era bem prático. Os hebreus, os judeus, eles eram bem práticos. Por quê? Porque pela experiência de vida as coisas aconteciam e eles viam que iam aprimorando as leis, certo? Aqui tem mais ou menos a mesma coisa, só que em outras conotações na lei. Mas eles eram bem práticos, eles diziam, não, eu quero ver agora, eu quero ver o dote guardadinho ali, caso, para não ter que ir da corte, para o juiz, não, está ali, certo? E aí, no contrato, ela dizia as coisas dela, ele dizia as coisas dela e ficava com a mãe da noiva. Porque a mãe da noiva cobra, né? Não sei se vocês sabem, mas cobra e cobra bem. Isso, olha, às vezes a filha nem vê, não, mamãe, está tudo bem, está uma maravilha. Não, minha filha, você está cega. Você não está vendo que o rapaz não está cumprindo certas cláusulas. E eu vou lá exigir porque eu estou com contrato. Certo? Mas era assim, brincadeiras à parte, era assim. E é importante que a gente entenda para que a gente possa compreender não só a parábola das virgens, mas a gente compreende muitas outras parábolas do Evangelho. Quando ele fazia essa primeira parte do casamento, tinha festinha lá, tudo bem, assinou o contrato, não era aquela festa grandiosa, né, porque ainda tinha outra festa, tinha a segunda parte,
Mas aí tinha o pagamento de um dote, tinha o contrato, e aí ele dizia uma frase que vocês vão lembrar no Evangelho. E essa frase era uma ritualística mesmo, ele tinha que falar, porque ele dizia o seguinte: eles estavam casados, mas não moravam juntos, certo? Ela estava na casa dos pais. E ele dizia assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-te lugar na casa de meu pai e voltarei para buscar-te. Pronto, aí a primeira parte estava encerrada. Depois que ele falava isso. Vocês lembram de alguma coisa que tem a ver? Já ouviu isso em algum lugar? Quando Jesus está prestes a desencarnar, na última ceia, ele diz a mesma frase para os companheiros: na casa do Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-te lugar para vós e voltarei para buscá-los. Jesus estava dizendo: eu estou me casando com a humanidade. A primeira parte já foi feita. Jesus já fez a primeira parte do casamento, o envolvimento. Fez um pagamento de um dote e assinou um contrato com a humanidade. E aí ele diz a última frase, que era uma coisa que era dita para finalizar aquela festa, aquela comemoração do envolvimento. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar na casa de meu pai e voltarei para buscá-lo. Pronto. Está casado, está tudo certo. Mas tinha a segunda parte do casamento. Depois que ele voltasse para a tribo lá do pai, ou para o clã, e preparasse essa morada, todos ficavam ali naquele clã, e o pai dizia: olha, ali tem um terreninho assim, bonzinho e tal, você pode construir sua casa ali. Demora um pouco, mas vai construir a casa lá. Podia até já estar pronta a casa, mas tinha que ter um preparo, tinha que estar tudo certinho. E a segunda parte do casamento, eles marcavam a data, faziam uma grande festa, e chamava-se coabitação, santificação, e o nome em hebraico é esse aqui que eu não vou arriscar dizer, mas é esse aí mesmo, certo? E aí tinha o grande banquete nupcial. Alguém lembra de alguma parábola também? A parábola do banquete de núpcias, não é? Pois é, era justamente na segunda parte do casamento. Acontecia a parábola do banquete de núpcia, acontece aqui. Depois que há o contrato, depois que acontece tudo isso, aí depois existe outra grande festa para que acontece o banquete nupcial para haver a coabitação ou santificação. Eles vão morar juntos, certo? E Maria, a mãe de Jesus, e José, no Evangelho, já estavam com essa parte concluída. Ó. Não sei se você lembra, eles já haviam casados, só não coabitavam. Quando diz não coabitavam, não quer dizer que não eram casados, apenas não moravam juntos ainda, porque a segunda parte do casamento ainda não tinha acontecido, certo? Então, quando você lê lá o Evangelho de Mateus, de Lucas, e fala sobre o nascimento de Jesus, você vai ver que Maria e José fizeram essa primeira aqui, ó. José certamente foi preparar um lugar, e depois, obviamente, houve a segunda parte, que foi a coabitação. Nesse intervalo aqui, Jesus aparece. Certo? Porque dizia, eles ainda não coabitavam. Né? Pois bem, tudo certo, gente? Até aí? Então aí a gente vê que a parábola das virgens, ela trata-se de um casamento. Certo? E a parábola das virgens encaixa-se aqui, ó, nessa segunda parte. Houve um casamento, esse casamento ficou todo certinho aqui nessa primeira parte. O noivo disse para a noiva e a família da noiva que ia preparar um lugar para ela, mas voltaria na época certa, com uma segunda festa, uma grande festa que durava no mínimo 7 dias, certo? Para esse grande banquete nupcial e a santificação, certo? Então, aí é onde a gente vai ver algumas coisas, certo? Não tem muita diferença do casamento de hoje. O casamento aqui vai ter o quê? Vai ter o noivo, obviamente, a noiva, obviamente, tem o amigo do noivo. Alguém já ouviu falar de um amigo do noivo? Quem é aqui o amigo do noivo aqui? Geralmente, quando vai a um casamento aqui, tem o quem? Best man, né? É um amigo do noivo. É ele que anuncia, o noivo está chegando, né? Assim, o noivo está vindo aí. Não sei se é dessa forma, mas eu lembro que no casamento da Camilinha foi mais ou menos assim. O irmão do Andrew anunciava a chegada deles dois, né? Quando eles terminavam. É o best man, certo?
Alguém já ouviu falar em bridesmaids? Aí é onde entra as 10 virgens. Certo? As 10 virgens eram as amigas da noiva. Elas não eram as noivas. Muitos pensaram que o cara ia casar com 10 virgens, né? Olha a cabecinha aí, viu? Tem que trabalhar muito aí nesse problema, viu? Petrônio, ficou pensando. Não é, não. As 10 virgens, gente, são as amigas da noiva, que vai acompanhar a noiva nessa grande festa aqui, ó. Elas vão acompanhar a noiva, certo? As bridesmaids, certo? Então nós vamos ter o noivo, a noiva, o amigo do noivo e as bridesmaids ou as virgens, né? Porque naquele tempo não se concebia a mulher não ser virgem antes de casamento. Era amiga da noiva, era tudo virgens, eram tudo, né? Mas nem elas tinham interesse, nem tampouco os homens, né? Tinham interesse de se relacionar com elas enquanto não tivessem um compromisso, né? Mas era mais ou menos assim, eu estou falando que era naquela época, né? E aí, obviamente, o noivo, a gente já sabe quem é. Alguém tem dúvida de quem é o noivo? Pergunta para Emmanuel. Aqui, ó. O Consolador, no capítulo das religiões, Evangelho, questão 309. O que é que diz lá? Em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista, a quem pertence a esposa? Olha só, conotação de casamento mais uma vez, né? A quem pertence a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija, por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Bom, eles estão perguntando a Emmanuel o que se trata essa parte do evangelho aqui, né? Amigo do esposo, o esposo, a esposa, o amigo do esposo, e Emmanuel esclarece, olha, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. Ele é o esposo, certo? Mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escuros da impenitência. Aqui usando a linguagem da época, Cordeiro de Deus, né? O cordeiro era usado para fazer as expiações dos pecados, né? Fazer um sacrifício para que aqueles pecados fossem perdoados, tal. Ele usa uma linguagem judaica, né? O mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós já vimos falar nisso. O amigo do noivo, o amigo do esposo é o seu precursor, certo? É o best man, né? Aquele que veio preparar os caminhos, né? Cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro o seu evangelho de verdade. Então, quem é o amigo do noivo? João Batista, certo? Então, nessa grande festa de casamento, João Batista, o primo de Jesus, o precursor, aquele que veio, o Elias que retornou, né? Veio que anunciar, né? Preparai os caminhos, as veredas, porque é chegado os tempos. Ele é um amigo do noivo, que anuncia o noivo está chegando. Ele tem essa conotação de o amigo do noivo. E aqui ele diz, eu muito me alegro, eu não sou o noivo, porque muitas vezes João Batista era confundido com o Messias. Tinha seguidores, tinha os seus discípulos, e os seus seguidores diziam, mas João, você é o Messias. Ele disse, eu não sou o Messias. E ele usava aquelas coisas do casamento, eu sou o best man, eu sou o amigo do noivo, eu sou aquele que prepara o caminho para a chegada do noivo, na grande festa, que vai ser o mundo regenerado. Certo? Então aqui a gente precisa entender mais uma coisa ainda. Ficou claro quem é o noivo? Ficou claro que existe uma noiva, nós ainda não falamos sobre ela, né? E ficou claro que existe um amigo do noivo que era João Batista, na história do Evangelho, para que a gente possa entender as parábolas. E onde está inserida a parábola das virgens? Isso é importante também. A parábola das virgens, das 10 virgens, como outras parábolas também, está inserida aqui nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que está o quê? O grande sermão profético de Jesus. Esse sermão profético de Jesus são os sermões em que ele fala dessa grande transformação que o mundo vai passar. Todos os sermões que está envolvido aqui dentro, Jesus conta parábolas
aonde ele fala de que o mundo vai passar por uma grande transformação. Ele tenta ensinar aquelas pessoas com coisas da época. Um grande banquete nupcial, alguns participam, alguns ficam de fora. Uma grande festa de casamento, onde as bridesmaids, metades participam, metades ficam de fora. Não é? Ali as metades que ficaram de fora foi porque acabou a lâmpada, o óleo da lâmpada, e elas não podiam seguir a procissão, que era à noite, e não tinham óleo suficiente para iluminar a procissão, e as outras não podiam dividir, levaram vasos de reserva, e não sei porque elas iriam precisar de muita reserva de óleo, desse combustível, para que as lâmpadas não apagassem. Então, mais uma vez, Emmanuel vem nos esclarecer sobre essa questão dos sermões proféticos de Jesus. Aonde está a parábola das virgens? Aonde está a parábola do festim de núpcias? E outras parábolas, né? Onde ele fala de várias situações onde que vai acontecer uma transformação planetária. E aí Emmanuel diz que, referindo-se, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, certo? Psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalam a renovação planetária. Alguém tem dúvida de que ele está falando da transição planetária aqui, Emmanuel? Não. Referindo aos instantes dolorosos que assinalam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Emmanuel está fazendo referência a uma parte do sermão profético. Ou seja, todo o sermão profético de Jesus está fazendo referência à transição planetária. É o que Emmanuel está dizendo. Concorda comigo, gente? Todo o sermão profético está fazendo referência à renovação planetária ou transição planetária, ou como você queira chamar. Ou eu avisto uma terra melhor, como diz a música lá, né? Como você queira falar. Certo? Todo o sermão é profético. E a parábola das 10 virgens está inserida no sermão profético. Obviamente, a conclusão que a gente chega é que a parábola das 10 virgens também está falando de uma transição planetária, certo? Onde vai ocorrer esse grande casamento, certo? Então, para que a gente possa chegar e voltar à parábola das 10 virgens, a gente vai falar um pouco sobre esse momento, certo? Lá no livro A Caminho da Luz, né, capítulo 24, diz o seguinte, o Espiritismo e as grandes transformações, certo? Uma nova reunião da comunidade das potências angelicais do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos, reuniciar de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre. Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo nosso mundo. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo lá no Caminho da Luz, que ele descreve, começa com duas reuniões, houve 2 reuniões já. Uma quando a massa, né, foi deslocada da nebulosa solar e colocada na mão do Cristo para que ele começasse a projetar o planeta Terra, teve uma reunião. A primeira reunião dos Cristos, né? E para que os outros Cristos de outros lugares vêm para essa reunião? Não sei, mas é o que diz lá, né? A gente vai ver depois, a Gênesis vai explicar para a gente. Mas diz que a primeira reunião foi quando Jesus foi construir ou co-construir a terra, né? E a segunda reunião foi quando Jesus estava prestes a vir, a nascer entre nós, se humanizar. Então houve uma outra reunião, a segunda. E diz no finalzinho do livro, né, vocês leiam o livro, vocês vão gostar muito, que vai ter uma terceira. Ninguém sabe se já houve, se vai haver, se vai haver ainda, não temos relatos. Mas que vai haver uma terceira. E essa terceira vai ser para isso, porque a Terra vai mudar de estágio, vai passar de uma transição, né, vai passar de um estágio para outro. E vai haver uma terceira reunião, né? Isso é importante, por quê? Porque são Cristos de outros sistemas, certo? E a gente sabe que o universo é a casa do Pai,
né? Todos concordam. Não, o universo é a casa do Pai. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de há muitas moradas na casa do Pai, ele descreve, o universo é a casa do Pai. Tudo bem. E lá na Gênesis, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, diz o seguinte: as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Olha, o que é que tem a ver com a nebulosa que está lá do outro lado do universo? Ela reage com a nebulosa que está do outro lado. É o que ele está dizendo. As nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, assim sucessivamente até o átomo. Tudo sofre interferência. Se tudo sofre interferência, aí a gente sabe por que tinha que haver reunião de cristos de outros sistemas, porque tudo está ligado. Certo? Foi essa a conclusão que eu cheguei, mas eu acho que faz sentido, né? Se tudo sofre interferência, se as nebulosas reagem com as nebulosas, se os sistemas planetários reagem com os sistemas planetários, então faz sentido os cristos sair lá de onde eles estão, se reunir para programar uma transformação aqui nesse sistema que vivemos, porque vai reagir também junto com deles, eles precisam dessa evolução. Uns reagem sobre os outros, certo? É o que está dizendo aqui na Gênesis, no capítulo 18. E continuando, é o seguinte, lá no mesmo capítulo, diz o seguinte: a humanidade chegou a um período de transformação e a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então chegou, os tempos são chegados, que Jesus tanto fala, né? A gente pensa que é o fim do mundo. Não, é o começo do mundo. A Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Ela vai passar de ser um planeta de expiações e prova e vai passar a ser um planeta de regeneração, rumo a um planeta feliz. Certo? Por quê? Porque chegou o tempo, chegou um período de transformação e ela vai passar por isso. Está lá na Gênesis, né? Dando seguimento na Gênesis, já aqui no item, os tempos são chegados. Diz o seguinte, ó, para que os homens sejam felizes na terra, e aí tem a condição. Estava tudo muito bom, né, gente? Estava fácil demais. Mas aí lá na Gênesis explica mais ou menos assim: para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons. Já vi as carinhas meio tristes. Está bem pertinho, gente. Está bem pertinho de mudar. É necessário que somente fiquem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Ou seja, lá no umbral não vai ter, mas não vai ter nem umbral talvez, né? Porque não vai ter aqueles espíritozinhos, não pode, senão o planeta não passa, não sobe na hierarquia dos mundos. Tem que esvaziar o umbral. Tem que esvaziar. Mas esvaziar o umbral não fica pensando que é ser expulsar todo mundo, não. É trazer para cá, encarnar o povo. Esvaziar, encarnando cada vez mais. Por isso que a gente vê umas coisinhas. Mas é porque é o saneamento, é a oportunidade que eles estão sendo dada a eles, a nós. Olha eu querendo sair. Não pode. O Gerval já ficou assim, ó. Está querendo sair por quê? A oportunidade está nos sendo dada. Gente, a gente não é fluxo e cheiro, mas está sendo dada uma oportunidade. E a gente tem que aproveitar, certo? E a parábola das virgens fala um pouco sobre isso. Então é o seguinte, ó, havendo chegado o tempo, grande migração se verifica. Olha, isso não é a Caminho da Luz, isso é a Gênesis, Kardec, certo? Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica neste momento entre os que habitam a terra, as do que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbações e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Eu acho que ficou bem claro, né? Quando aqueles espíritos não querem realmente acompanhar essa elevação que o planeta vai passar,
eles são convidados a se retirar do planeta. Obviamente, a misericórdia de Deus vai abrigá-los em um novo lar, nos abrigar em um novo lar, certo? Se caso a gente não possa ficar. Por isso que na música eu digo, né? Eu quero ficar nessa terra e vai ser melhor se você ficar comigo. E eu estou bem pretensioso dizendo que eu vou ficar, mas eu não sei. Né? Que eu vou morar e tal, mas Deus queira, eu tenho pelo menos que ser otimista, né? E dizer que vou, não sei. Mas aí, o que foi que tu disse, Giavão? Falou alguma coisa. Mas aí, gente, tem aqueles que pode ser qualquer um de nós, que está dando trabalho, que está atrapalhando um pouquinho. Você está querendo, cara, eu quero ser, às vezes já vou falar isso, eu quero ser bom, mas aí quando, né, vem um pouquinho, conversa um pouquinho contigo, aí as coisas atrapalham um pouco, né? Mas realmente, tem hora que você se atrapalha, né? E quando você vem no centro, está tudo aquele negócio, parece estar no nosso lar, todo mundo bonitinho, tá? Quando vai em casa, volta ao normal, né? Aí você já começa a titubear. Mas é porque o ambiente faz diferença. Se tirar meia dúzia de pessoas do mundo agora, já melhora quase que 100%, basta meia dúzia, né? De uma maneira assim, bem simbolicamente falando, porque já as coisas já começam a clarear. Então, vai haver isso, vai haver saneamento, certo? E diz aqui, ó, irão espiar, esses espíritos, né? Irão espiar o endurecimento de seus corações. Uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão o conhecimento que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Olha a sabedoria divina. Ó. Eles vão para um mundo inferior ou para lugares mais atrasados ainda, mas por serem, apesar de serem espíritos endurecidos de alguma forma, são espíritos inteligentes. Já conquistamos muita coisa. A gente vai participar da evolução de um determinado globo ou de uma determinada localidade. Você nasce lá, já começa a fazer um melhoramento, porque traz no seu espírito essa sabedoria. Então a misericórdia divina aproveita, você vai lá, vai ser um pouco penoso, mas a compensação vai ajudar muitos que estão lá. Foi o que aconteceu conosco na época do exílio dos capelinos, que vieram na terra, que originaram vários povos que a gente conhece, entre eles os hebreus, e nos ajudou muito. Né? Nós saímos lá aquele período lá dos neandertais e já entramos no Homo sapiens, né? No sapiens sapiens. Né? Então, é mais ou menos por aí. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinarem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, vai começar a nascer espíritos melhores do que nós aqui na Terra e vai nos dar um bom exemplo e vai, de certa forma, melhorar a vibração do planeta, nos dando exemplos e, ao mesmo tempo, promovendo a justiça, a paz e a fraternidade. Essa é a transição planetária, certo? E nessa parábola das 10 virgens, ele descreve esse casamento que vai haver nesse momento de transição planetária. É como se fosse um casamento, uma festa de casamento, ou a segunda parte da festa de casamento. Vocês estão lembrados? Qual é a segunda parte da festa de casamento? A coabitação, aonde ele já foi preparado a morada e agora veio buscar a noiva, e as virgens podem acompanhar, para habitar, né, para participar desse grande banquete de núpcias, né? E aí a parábola das virgens fala tudo isso. E para a gente concluir, a gente vai falar o seguinte: a nova e eterna aliança. Já ouvi falar sobre isso, né? A gente às vezes escuta quem veio da Igreja Católica, um padre já leu isso na Bíblia, não está em outro canto não, está lá no Novo Testamento, a nova e eterna aliança, né? A aliança de Jesus, o casamento de Jesus. E aqui, quem será o noivo? Emmanuel já falou, né? O noivo é Jesus, certo? E o contrato de casamento? Todo o martírio do Cristo, aqui simbolizado, a gente simboliza pela cruz, mas é a vinda do Cristo. A vinda do Cristo a esse mundo foi um sofrimento para ele. Por quê? Porque Emmanuel esclarece, o sofrimento de Jesus não foi só ali na cruz, não, foi todo o instante que ele estava aqui entre nós. Todo aquele instante. Vendo as nossas deficiências, se submetendo àquela situação vibratória que não é a dele, não é a dele,
mas foi um martírio, foi o preço que ele pagou ao assinar esse contrato de casamento, toda a vida dele entre nós, certo? E o presente de casamento, não tem um presente? Não tem um dote? Alguém lembra do dote? Na simbologia do casamento? O que é que vocês acham que o dote é? O Evangelho. Para que presente melhor do que esse? Né? Que presente melhor do que esse? Porque com esse presente, a gente está garantido o futuro. O dote não era para garantir o futuro da noiva? Caso acontecesse alguma coisa? Né? Caso um noivo demorasse, a noiva tinha como se sustentar. Né? Então, nesse período de transformação, caso demore, a gente tem como, através do Evangelho, se sustentar. As nossas emoções, né, as nossas fraquezas têm como ser sustentadas. Né? E a noiva, gente? Quem é a noiva? Hã? Alguém falou? A humanidade? Será? Não, na simbologia das 10 virgens não é a humanidade. A noiva, na parábola das virgens, é a terra. Esse casamento vai acontecer, não importa, de uma forma ou de outra, Jesus vai casar com a terra. Lembra o que está lá na Gênesis? A terra vai subir na hierarquia dos mundos. Ela vai ser promovida a noiva, não tem jeito. Certo? Quer a gente queira, quer não, o casamento vai acontecer. Lá nas virgens, o problema é quem vai participar do casamento e quem não vai participar. Porque o cara não vai casar com as 10 virgens, ele vai casar com a terra. Jesus vai casar com a terra. As 10 virgens é a humanidade. Está simbolizada pelas 10 virgens, a humanidade. E aí é onde tem 5 prudentes e 5 imprudentes. Quais são as prudentes? As que levaram uma reserva de azeite para deixar a lâmpada sempre acesa. E a imprudente é aquelas que não levaram o óleozinho só na lâmpada. Aquele óleo vai acabar. Não tem reserva. E a gente vai precisar da reserva. Porque nessa situação de transição planetária, todos nós temos que ter a própria luz. Nós temos que ter luz própria. E essa luz não pode se apagar. Porque se ela se apaga, você perde a oportunidade de acompanhar a festa. Não foi isso que aconteceu com as virgens? Elas perderam. E aí, quando chegou lá na porta, começou a festa, ou seja, Jesus vai casar com a terra de qualquer forma. A festa vai acontecer. 5 entraram e participam da festa. Uma parte da humanidade entraram na festa. Vão permanecer no mundo regenerado, porque a terra vai subir de hierarquia. Não importa. Se a noiva fosse a humanidade, significava dizer que a terra não vai subir, porque o casamento não ia acontecer. Mas vai acontecer o casamento. Jesus vai casar com a terra. E as virgens, partes vão entrar e partes não. Então o que acontece é que nessa parábola em particular, lembra que eu falei que no Antigo Testamento, a visão matrimonial era do casamento entre Deus e a humanidade. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento é o casamento entre Jesus e a terra, e a humanidade ou participa ou não participa dessa festa. No festim de núpcias é a mesma coisa. O casamento acontece, a noiva está lá, você não vê nem falar da noiva. Na realidade, no festim de núpcias, ninguém nem escuta falar da noiva. Quem vai expulso é um convidado, simbolizando uma parte da humanidade. Então, a noiva não pode ser a humanidade. Você vai casar só com metade da noiva? Não, você vai casar com a noiva inteira, então a noiva é a terra. E aqui nessa simbologia, a gente precisa ter luz própria. Por isso que ele pede, brilhe a vossa luz. Se preciso, leve reserva. Leve a reserva de azeite, porque na transição a gente vai precisar. A gente vai precisar dessa reserva para manter essa lâmpada acesa, para na hora do cortejo, lembra que todas cochilaram? Mas na hora que chega lá o best man, o amigo do noivo, diz, o noivo está chegando. Elas levantam, abastecem as lâmpadas e seguem o cortejo.
Então aqui ela fala, o que fala nessa parábola é que nós como humanidade precisamos ter luz própria, desenvolver essa capacidade de ter a nossa própria luz. E não dá para emprestar, lembra que elas não emprestam? Porque realmente não dá. Você não pode emprestar a sua luz para a pessoa, ela tem que ter luz própria. Pode ser estimulado. Você pode tentar, olha, eu vou te estimular a você ter a sua própria luz, mas você não pode emprestar a sua luz para ninguém. Cada um tem a sua. Por isso que as 10 virgens tem aquela questão, eu não posso dar o meu azeite para vocês têm que comprar, porque pode faltar para mim. E a gente pensa que é egoísmo. Não é. Nessa situação, cada um com sua própria luz, não dá para você dividir a sua luz com o outro. Dá para você iluminar. Até você pode iluminar, mas dividir a sua luz não dá. É essa situação que Jesus quer chamar a nossa atenção para essa situação. Por isso que ele pede, brilhe a vossa luz, porque você vai precisar dela no momento mais escuro, no momento da transição planetária. Gente, obrigado. Eu espero que tenha sido assim esclarecedor para vocês como foi para mim. E eu vou convidar todos a gente elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus e a Jesus por esse momento de estudo, de reflexão à luz do Espiritismo no Evangelho do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por toda a oportunidade que nos é dada, que possamos cada vez mais fortificar a nossa luz para iluminar o nosso caminho, o caminho dos nossos companheiros, e cada vez mais possamos participar desse grande banquete nupcial que será a Terra regenerada. Que assim seja.